eu peguei essas coisas aqui que estavam aqui na gaveta da cozinha e coloquei aqui dentro dessa caixa para fazer aqui tipo um gênero de uma simulação. Assim a gente pode simular como se fosse mesmo uma gaveta. E aí, para quem não tem gaveta, eu organizei aqui assim, desse jeito. Aparentemente está até organizado, né? Mas eu já vou mostrar que não está assim tão organizado, tão bem organizado. E aí não está assim tão prático, mas eu já mostro. Então, e aí para quem não tem gaveta, para quem não tem gavetas, tem mais prateleiras do que gaveta, fica já a dica que aí você pode utilizar uma caixa como se fosse uma gaveta, porque fica muito mais fácil. Aí você consegue puxar da prateleira para conseguir ver melhor as coisas e pegar aquelas coisas que ficam no fundo, por exemplo. Porque se você organizar dessa forma aqui, e aí depois, se estiver numa prateleira, provavelmente aquelas coisas que ficam lá no fundo da prateleira não vão ser utilizadas. Então, melhor, o ideal é mesmo se você conseguir arrumar assim, arranjar assim uma caixa que faça como se fosse uma gaveta. Aí você consegue utilizar todas as coisas que você tem. Porque a tendência, quando a gente, mesmo estando, se for prateleira, as coisas do fundo, a tendência é não utilizar. E depois, se você coloca daquela forma, por exemplo, só fazer aqui um exemplo, se você coloca assim, arrumado assim, dessa forma, né? Então, e aí coloca um por cima do outro, quando você vai pegar o de baixo, você acaba bagunçando os outros. Então, não é assim também muito prático. Por isso que quando elas ficam na vertical, as coisas ficam na vertical, você consegue ter muito mais praticidade, consegue tirar e colocar. A ideia da praticidade é essa, você tirar e colocar sem precisar mexer nas outras, logo você não bagunça as outras. Logo, você consegue manter organizada por muito tempo. E aí depois só de tempos em tempos, conforme você for trocando as coisas, os velhos pelos novos, aí é que você pode vir a ter que fazer algum reajuste, mas nem sempre é necessário fazer esse reajuste. Então, e aí, o que vamos fazer para reajustar, então, os têxteis de cozinha? Nós vamos aqui, eu trouxe aqui essa caixa aqui para imitar uma gaveta, que é para a gente fazer aqui uma simulação como se estivesse mesmo olhando para a gaveta, ou se você for utilizar a caixa, você já sabe como fazer, né? Então, essa organização aqui é aquela organização que eu ensino no método de organização, que é para manter organizada, a organização durar por muito tempo. Só que, às vezes, pode acontecer aqui um probleminha nessa organização, que é a forma com essa organização que eu ensino, é a forma de dobrar e deixar as coisas na vertical, né? Só que aqui, como aparentemente ela está organizada, só que com a utilização, ela pode não ficar assim tão bem organizada. Por quê? As coisas estão muito apertadas aqui dentro dessa caixa, elas estão muito apertadas. Quando eu for tirar, eu vou acabar sempre mexendo em uma outra, olha, tá vendo? Aí essa aqui já mexeu um pouquinho, e aí depois na hora de colocar já não dá assim muito, se eu tiver com pressa eu já não vou colocar direito. Então eu fiz assim de propósito mesmo, porque essa é uma situação que acontece, foram coisas que já aconteceram aqui em casa, e que a gente foi sempre vendo formas de como a gente poderia melhorar isso, né? Então já são aí alguns anos de experiência e de vendo como é que a gente pode melhorar, porque para mim uma coisa fundamental é mesmo a praticidade e as gavetas nunca mais voltarem a ficar bagunçadas de novo, porque isso para mim era um trauma que eu tinha, que isso de estar sempre arrumando e bagunçando para mim, eu queria me livrar disso de uma vez por todas. Então, eu estava constantemente, e estou ainda, né, sempre vendo formas de como eu posso fazer melhoramentos, como que eu posso melhorar, como que eu posso tornar mais bonita, porque também uma coisa que eu gosto muito, uma coisa que eu aprecio muito, são as coisas assim, quando eu olho, me sinto bem, sabe? Não só fora de casa, quando eu saio de casa e vejo as coisas, mas também eu quis trazer isso para dentro de casa e quero trazer isso. E sempre falo para vocês também que o que vocês veem nas lojas de luxo, por exemplo, vocês podem trazer para dentro da sua casa. E aí você abrir uma gaveta e se sentir bem como se estivesse numa loja e olhar para aquilo. E aí o bom é que você pode pegar todas as coisas que estão ali, porque já são tuas, né? Então, numa loja a gente pode ter vontade de levar a loja inteira, mas nesse caso
não sei se vai dar muito certo. Então, como já está na sua casa e você faz a sua casa como se fosse uma loja, então você está constantemente dentro, assim, de uma loja, vendo as coisas de uma forma, como se estivesse organizada assim numa loja de uma forma linda, de uma forma bonita. Então, claro que tem a ver também com o seu gosto, o jeito que você gosta. Só que o que eu trago aqui é o lindo, né? O bonito, o confortável e também a praticidade. E aqui, isso aqui não tá prático. Então, o que a gente pode fazer, né? A gente, quando você tem que fazer o reajuste na gaveta, quando chega esse ponto de ter que fazer um reajuste, aí você vai olhando o que você vai fazer. Você vai começar a analisar o que está aqui, que não está aqui, o que não está aqui legal, né? Então, o que não está legal? Está muito apertado aqui, eu já identifiquei isso, né? As coisas estão apertadas aqui. Então, já identifiquei que para tirar eu tenho dificuldade. Eu tiro um e já está saindo o outro. Então, pronto, já sei que as coisas estão muito apertadas. Então, vou ter que rever a organização aqui dessa gaveta e vou ter que fazer aqui alguns reajustes. Bom, isso eu já detectei, né? O que mais que eu posso melhorar aqui? Primeiro é fazendo essa análise, você vai sempre se questionando se está legal, por exemplo, se essa arrumação, por exemplo, está digna de uma loja, né? Se é o caso de você gostar de uma loja, gostar que as suas coisas sejam organizadas assim, como se fosse numa loja, você abrir uma gaveta numa loja, você acharia? Eu acho que não, né? Porque aqui está meio confuso. Olha, então tem aqui, isso aqui é uma coisa que está aqui no cantinho, que é para proteger as mãos de coisas quentes. Depois tem outra aqui que tem a mesma função, só que já está aqui. Depois eu tenho aqui uns panos de prato, panos de mão, e depois tem outros aqui na frente também. Então tá aqui meio que tá meio que misturado, assim, né? Então, depois outra pergunta que você pode fazer: as coisas, elas se encaixam perfeitamente umas com as outras? Nesse caso, como elas estão apertadas, elas não estão encaixando perfeitamente, porque quando você vai tirar uma, a outra salta, não estão encaixando perfeitamente. O ideal seria tirar sem mexer em nenhuma delas. Depois tem os espaçamentos entre elas, que também está aqui apertado. E aí você vai fazendo perguntas assim e vai vendo. E depois, esse é o primeiro passo, depois o segundo passo. O que eu poderia fazer, ou você pergunta no caso, o que você poderia fazer para você tornar essa gaveta mais bonita? Então, mais bonita e mais prática, né? Porque se sendo bonito e não sendo prático, depois depois o bonito acaba ficando feio, porque se não é prático, vai acabar bagunçando depois. Então, tem que ser bonito e prático. O que eu posso fazer para tornar essa gaveta mais bonita e prática? Aí, o ideal é mesmo tirar tudo da gaveta. E eu vou tirar tudo aqui, que é para a gente começar. Porque, assim, quando a gente precisa fazer um reajuste ou reorganizar as coisas, a gente precisa primeiro tirar para conseguir ver melhor, porque aqui está muito confuso, as coisas estão em cima umas das outras, e eu não tenho nem espaço para pensar sequer como é que isso pode ficar bom. Eu posso pensar em estreitar um pouco aqui, essas toalhas aqui, para dar aqui mais um espaço na lateral, mas eu não sei muito bem como é que vou resolver essa questão aqui desses que estão apertados. Depois eu tenho os jogos americanos aqui na frente, então o ideal é tirar e vendo como é que a gente pode fazer para melhorar isso aqui.